Olá pessoal, estamos de volta com o curso de produção de pitaias promovido pela EPAGRE. Esse curso foi resumido e separado em vários blocos para um melhor entendimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, dê o seu like, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações. Veja agora as instruções técnicas de um especialista. E se você ficar com alguma dúvida, clique no card que vai aparecer aqui para você no seu vídeo, ou se preferir, digite suas dúvidas aqui no comentário que estaremos respondendo a todos. Pessoal, boa noite a todos. Me chamo Ricardo Martins, sou engenheiro agrônomo da EPAGRE, sou integrante aqui da Gerência Regional de Criciúma, sul catarinense. E hoje, então, o nosso assunto vai ser sobre o sistema de produção de pitaia em Santa Catarina e também vamos falar um pouquinho sobre o planejamento para a implantação de pomares. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de caracterizar o cultivo da pitaia aqui em Santa Catarina. Santa Catarina se destaca como o segundo maior produtor nacional de pitaias aqui do Brasil. Então, na safra 2019-2020 foram comercializadas mais de 900 toneladas da fruta, segundo os dados das cooperativas e também estimativas da EPAGRE. Santa Catarina se destaca também por ter uma agricultura predominantemente de mão de obra familiar, composta principalmente por pequenas propriedades. Então, a pitaia ela entrou muito como alternativa, né, como mais uma cultura de diversificação e também uma alternativa muito interessante, pois ela vem substituindo algumas áreas de cultivo de tabaco. A área média dos pomares, então, varia de meio a 1 hectare, então são áreas pequenas, né? Em torno de 150 famílias cultivam a pitaia aqui no sul catarinense e também no estado, né? Mas está muito concentrado principalmente aqui na região do extremo sul catarinense. É uma cultura que entrou no rol da diversificação produtiva da agricultura familiar. Então, hoje o produtor de pitaias aqui de Santa Catarina, ele não tem só a pitaia como principal atividade, ele também tem cultivo de milho, cultivo de arroz, tanto também criação animal, como pecuária, de leite, corte. Então, ela entra mais nesse sentido de diversificar, né? Hoje a nossa produção está muito organizada em cooperativas, temos 2 cooperativas aqui da região que comercializam mais de 70% aqui da produção, e sempre nessa ideia, né, que é a característica de Santa Catarina, né, trabalhar na questão do associativismo e no cooperativismo, né, fazer a comercialização principalmente em grupo. Então, entrando um pouquinho no modelo de produção, eu queria mostrar para vocês que hoje a pitaia ela é conduzida principalmente nesse modelo que foi baseado no Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, o SPDH. Aqui eu até deixo uma bibliografia do livro, né, Sistema do SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, que foi publicado no ano de 2019. E o principal autor aqui é o Jamil Fayad, nosso ex-colega aí da EPAGRE, que lançou esse livro. Então, o que prevê, né, esse SPDH? Ele é um modelo de transição para uma agricultura convencional para uma agricultura mais sustentável, né? Ele tem como principal objetivo promover a saúde de planta e as práticas que levam a um bom conforto vegetal. Ele se baseia numa construção coletiva de conhecimentos entre técnico e agricultor. Veja bem, ele não é uma difusão de tecnologia, né? Ele é um sistema alternativo, onde agricultor e técnico e pesquisadores constroem os conhecimentos. Esse sistema se baseia principalmente na redução dos custos sociais, econômicos e ambientais, que seria o tripé da sustentabilidade na produção. E ele também visa principalmente o empoderamento e protagonismo dos atores envolvidos, né? No caso, agricultores, né? Extensionistas, pesquisadores, instituições de pesquisa, universidades. Então, ele é um método de construção, né? Construção de tecnologias e com um apelo social muito forte. Então, na fruticultura, a gente tem utilizado muitos princípios desse modelo, né? Desse modelo de produção do SPDH. E entrando um pouco no eixo técnico, né, a gente poderia citar principalmente aí a cobertura, o que esse SPDH prevê, né? A cobertura permanente do solo, adubação verde, rotação de culturas,
uso de quebra-ventos, cercas vivas, conservação dos recursos naturais da propriedade, né, dos corredores ecológicos, da mata nativa, tudo no sentido de promover a diversificação das espécies vegetais dos nossos agroecossistemas. Aqui, no caso, a gente tem então, um agroecossistema que seria o pomar de pitaias, né? A gente tem a cobertura de solo com amendoim forrageiro, que é a principal cobertura de solo utilizada aqui no sul catarinense, o Arax pintoi, que seria o nome científico, né? Temos um quebra-vento aqui com bananeiras, né? Então, é um sistema que ele é bastante diversificado. Também temos, como princípios do SPDH aplicado à fruticultura, a integração com animais, né? Que seria a integração também com a pecuária, principalmente. Então, o principal objetivo de fazer todos, né, utilizar todas essas bases seria aumentar a resiliência, né, aumentar a resistência e buscar principalmente o equilíbrio do agroecossistema. A gente entende que um sistema diversificado, um sistema onde são trabalhadas diversas espécies vegetais ou até animais, ele consegue ter uma boa produção e uma boa estabilidade ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando muito com essas técnicas. Então, a gente até colocou um nome aqui para os nossos pomares de pitaya, a gente até denominou um sistema all green, né? Um sistema tudo verde, tudo diversificado. Aqui a gente tem a família Mazzucchello, que traz Mazzucchello aqui em Sara. A gente observa aqui na foto aqui à esquerda o pomar adulto já com amendoim forrageiro, a cobertura de solo toda formada, e aqui o pomar jovem também já com amendoim forrageiro implantado, né? Tudo praticamente verde, né? Aqui no recanto das pitaias, em Turvo, da Santa Catarina, a família Feltrin, a gente observa aqui o pomar de pitaias aqui no centro, a estufa aqui com hortaliças e aqui mais ao fundo um pomar de citros, né? Então também entra aí na questão da diversificação das atividades na propriedade rural, tudo verde, como a gente colocou aqui em cima no título, né? Então, bastante diversificação dos agroecossistemas. E a gente vai até além, né? Porque além da gente utilizar essa cobertura de solo perene, uma cobertura de solo permanente nos pomares de pitaia, a gente também tem utilizado muita adubação verde de inverno. Aqui a propriedade, então, do pomar das pitaias, Forquilinha, a gente praticamente deixou o pomar, a adubação verde de inverno tomar conta do pomar, né? Daí tem um mix de espécies como nabo, aveia, ervilhaca, centeio, a gente formar bastante biomassa vegetal e depois o resultado aí no final do inverno, a roçada desse material e a incorporação de palhada que vai formar a matéria orgânica e vai construir toda a fertilidade do solo, né? Então é uma diversificação perene, com espécies perenes, e uma diversificação também com plantas de cobertura de inverno, que no caso seriam plantas de ciclo anual. Então, pessoal, agora entrando um pouquinho no planejamento e na escolha de área para a implantação do pomar, eu queria primeiro fazer uma introdução sobre a pitaia, né? A pitaia ela é originária, então, de florestas tropicais, ao contrário de que muita gente pensa, por ser um cacto, talvez seja, muitos pensam que seja oriunda de deserto, mas não, pessoal. Ela é oriunda de florestas tropicais, principalmente da América Central. Ela é uma cactácea, né? Como muitos sabem, semi-epífita, no caso, uma trepadeira. E pelo fato de ter essa origem em florestas tropicais, ela é muito exigente em solos ricos em matéria orgânica, solos bem drenados, pelo fato de ser uma trepadeira, viver em cima de outra planta ou necessitando de um suporte para se desenvolver. Ela, quando é levada a cultivo comercial, para uma condição agronômica, ela necessita bastante exposição solar, então ela é uma espécie de pleno sol para ela poder florescer e frutificar. Então, como eu falei, ela é oriunda de clima tropical, subtropical. A gente procura evitar cultivar a pitaia em áreas com alta intensidade de geadas. Ricardo, mas ela é rústica, ela se adapta. Tudo bem, pessoal, ela vai bem, ela se desenvolve em condições adversas de clima, mas tem limitação de produtividade em áreas com alta intensidade de geadas e ela também tem muito problema no desenvolvimento vegetativo nessas regiões, principalmente áreas de altitude assim 1.000 e 1.500 metros, né? Principalmente nas condições de sul do Brasil. Temperatura ótima aí para florescimento, frutificação e bom desenvolvimento seria de 20 a 30 graus.
Também é interessante a gente não procurar cultivá-la em áreas que são sujeitas a encharcamento. Então, como eu falei, ela é uma epífita, ela é uma trepadeira, ela gosta de solos bem drenados e com um suporte para ela poder se desenvolver. E claro, né, antes de tudo isso, antes de a gente implantar o pomar, é bom a gente fazer uma análise de solo e, claro, sempre ter uma orientação técnica aí da empresa de extensão rural ou técnico de confiança. Então, está aqui o amendoim forrageiro e as minhocas, né, onde indicam que a qualidade do solo, principalmente a qualidade biológica, está excelente. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente tem recomendado aqui na implantação de pomares comerciais de pitaia é a implantação da cobertura, sempre naquele sentido de diversificar o agroecossistema para promover estabilidade ao longo do tempo, né? Então, repito anteriormente, como eu falei, o primeiro passo, a gente deve fazer uma análise de solo, procurar uma orientação agronômica, depois a gente vai escolher as espécies perenes ou permanentes como cobertura de solo. Aqui no caso de Santa Catarina a gente tem utilizado muito amendoim forrageiro. Alguns conhecem como grama amendoim, mas na verdade não é uma grama, ele é uma leguminosa, o Arax pintoi. Esse que vocês veem aqui na figura, com essas florzinhas amarelas. Ele tem o hábito rasteiro, então porte aí de 40 a 50 centímetros de altura, então ele se encaixou muito bem na realidade de nossos pomares, né? Ele tem a capacidade de fixar fixação biológica de nitrogênio atmosférico na ordem de 80 a 160 quilos de nitrogênio hectareano, então é uma ureia de graça aí para os nossos pomares, né? Essa fixação que acontece através dos rizóbios que se encontram nas raízes do amendoim. Então, ele é muito interessante nesse sentido, né, pelo fato de ser uma leguminosa fixadora de nitrogênio. Então, a gente tem recomendado nesse sentido, né, pessoal, implantar espécies perenes, espécies permanentes, né, preferencialmente a gente gosta muito das leguminosas, mas pode estar utilizando gramíneas também, como as braquiárias, ou até fazer consorciação, né, consorciação entre gramíneas e leguminosas vai muito bem também. Também temos experiências com plantas espontâneas, vegetação nativa, né? Sempre na ideia de manter o solo sempre coberto e sempre protegido. Então, pessoal, quais seriam os métodos de propagação do amendoim forrageiro? Então, a gente tem dois métodos, um via sementes, né? E outro via estolão, ou propagação vegetativa. Qual seria, em relação às sementes, né? Qual seria a recomendação? 10 a 12 quilos de semente por hectare a lanço, seria a recomendação de semeadura. Hoje, a semente do amendoim forrageiro, o preço oscila de 200 a 300 reais o quilo. É uma semente que é importada da Bolívia. Então, aqui o pacotinho da semente aqui da Matsuda, cultivar Cochabamba. Então, daria para o produtor comprar e implantar no pomar, né? Só que a gente tem um problema. Ela tem uma baixa taxa de germinação, em torno de 30%, 40%. Por que ela tem uma baixa taxa de germinação? Porque essa semente do amendoim forrageiro, ela apresenta uma dormência natural, tá, pessoal? Então, essa dormência, às vezes, muitas vezes ela inviabiliza a germinação dessa semente e depois vai ter dificuldades em fazer o estabelecimento a campo. Sem contar o custo, que é muito caro, né? Então, como na nossa região a gente tem bastante disponibilidade do amendoim forrageiro, a gente tem optado por fazer a propagação vegetativa através dos seus estolões, que são essas raízes rasteiras, né? Então, cada estolão tem uma gema, tem um nó onde vai formar a biomassa aqui, a parte aérea e a parte radicular. Então, a gente tem feito a secção, né, a divisão desses estolões e implantado a campo, né? Geralmente, a gente tem conseguido o amendoim forrageiro em áreas de pecuária, porque é uma forragem também muito utilizada para gado, mas você pode conseguir também em floricultura ou até mesmo os nossos produtores de pitaia, principalmente aqui no sul catarinense. Então, pessoal, como o método mais utilizado que a gente realiza aqui no sul catarinense é o plantio a lanço de estolões de amendoim. Então, os estolões, que são as raízes, os colmos, né, do amendoim forrageiro, a gente tem retirado, então, dessas áreas onde o pessoal tem bastante, né? Principalmente, a gente recomenda tirar estolões bem maduros, né? Estolões velhos, e a gente pode tirar com uma enxada mesmo, né? Ou o ideal seria uma enxada para tirar com a raiz, mas poderia também dar uma roçada e retirar os pomos. A gente espalha em toda a área do pomar,
E vejam bem, aqui o pomar ele já está com o calcário, já foi aplicado, já foi todo feito aquele trabalho de análise de solo, né, de correção com calcário e adubação de base, né? Então, o calcário já está aqui, o amendoim a gente espalha em toda a área, lanço mesmo, e depois a gente faz uma incorporação desse amendoim forrageiro, dos estolões, com o uso da grade de disco, tá? Preferencialmente, a gente recomenda que essa operação seja realizada em épocas chuvosas, ou numa semana de chuva, ou então sob irrigação, para ter maior pegamento dos estolões. Tá, pessoal? Você também poderia estar levando esses estolões enraizados, poderia também fazer numa bandeja e depois plantar em muda, né? Daria um pouco mais de mão de obra, mas também o pegamento seria muito maior se você levar enraizado a campo. Da mesma forma que a semente, né? Apesar de ter uma baixa taxa de germinação, o ideal não seria jogar direto no campo, o ideal seria fazer também em bandejas, tá? Época de plantio do amendoim forrageiro, a gente recomenda aí, principalmente aí na primavera, verão, que está adequado, né, que é onde ele está zoneado, né, ele é uma leguminosa de verão. Então, um ano depois está aqui, o amendoim adensado em toda a área, né, um ano após a implantação. Deixar bem claro que o amendoim ele é uma espécie bem rústica, tão rústica quanto a pitaia, então ele se desenvolve em condições adversas também de fertilidade do solo, mas é claro que se a gente tiver um solo com uma boa fertilidade, um solo bem corrigido, né, uma boa orientação técnica, com certeza o amendoim e a pitaia vão se desenvolver super bem. Deixar bem claro que não há nenhuma competição entre o amendoim forrageiro e as pitaias, tá, pessoal? Se o solo está bem manejado, se o solo, a fertilidade dele está alta, né, tanto do ponto de vista físico, químico e biológico, não há nenhum prejuízo em fazer a implantação do amendoim forrageiro junto com a implantação do pomar de pitaias, né? E aqui está os estolões dele, onde a gente retirou as mudas. Depois, então, o amendoim implantado, o que a gente vai fazer, pessoal? Além de ter uma excelente cobertura de solo, que amortece o impacto da gota de chuva, evita a erosão, coloca matéria orgânica, a gente vai fazer as roçadas, né? A roçada, ela disponibiliza a palhada, né? Ela disponibiliza a palhada que se converte ao longo do tempo em matéria orgânica e ativa a vida do solo, né? Então, tem diversos benefícios e a gente está utilizando o amendoim forrageiro em nosso pomar, assim como qualquer outra cobertura de solo, né? Mas o mais interessante aqui seria a disponibilização de nitrogênio, principalmente nas fases mais jovens da pitaia, onde ela tem uma intensa demanda por nitrogênio para o crescimento e desenvolvimento vegetativo. Inclusive, a gente fez uma estimativa de aporte de nitrogênio ao solo com amendoim forrageiro. A gente fez ali no Recanto das Pitaias, em Turvo. A gente simulou uma roçada em uma área de 1 metro quadrado, numa altura ideal de corte, que a gente recomenda de 10 a 15 centímetros. Nunca roçar até o nível do solo, né, para permitir uma melhor rebrota do amendoim. E o que a gente fez? A gente coletou em diversos pontos de 1 metro quadrado, com quadrado, colocamos numa caixa e a gente estimou a quantidade de biomassa que esse amendoim... a gente pesou a quantidade de biomassa na área, né? E a gente encontrou aí o equivalente a 16 sacos de ureia, né, que seriam disponibilizados em toda a safra com o manejo de roçada do amendoim forrageiro. Só para explicar para vocês, o nitrogênio que o amendoim forrageiro ele fixa, né, ele incorpora nos seus tecidos, né, nas folhas. Depois esse material ele é roçado e ele sofre uma decomposição e aí vai liberando os nutrientes para as plantas, né? Então, fora, né, os benefícios de incrementar a matéria orgânica, o amendoim forrageiro ele também faz uma excelente ciclagem de nutrientes. Ele recupera nutrientes muito móveis que a pitaia precisa, principalmente o potássio, que ela demanda em bastante quantidade, principalmente na frutificação. Ele recupera um nutriente que poderia estar sendo lixiviado, né? Diversos nutrientes. E ele promove um conforto térmico no ambiente do pomar, ele atenua a oscilação, a amplitude térmica do solo. E, claro, a gente colocando matéria orgânica, ele incrementa a biota, a atividade microbiológica do solo, ele previne a erosão. Então, só há benefícios e a gente está utilizando uma cobertura de solo no pomar e, claro, uma cobertura bem manejada. Temos experiência na região também com integração com pecuária. Então, a gente tem uma pastagem de gigs aqui no Pitaia Rosa Melo, Santa Rosa do Sul. A primeira coisa que o pessoal deve estar pensando, mas esse gado ele não come as pitaias? Pessoal,
a pastagem no meio da pitaia entra na mesma lógica do manejo de pastagem. Se a pastagem está bem manejada, se ela foi manejada na altura de entrada ideal, se ela está sendo bem fertilizada, se ela está principalmente bem palatável, o gado não vai querer saber das pitaias. E esse produtor já tem experiência aí há 3 anos nesse sistema de integração entre pitaia e pecuária. Então, é muito gratificante ver esse sistema, porque é uma inovação, né? São os sistemas de integração lavoura-pecuária. E claro que o gado aqui também está botando esterco, né? A forragem que ele está consumindo também, ele também está fazendo a operação de roçada, né? Então ele está diminuindo os custos até do produtor com roçada. Então, assim, há diversos benefícios em utilizar essa técnica, né? E isso aqui é deixar bem claro que é uma técnica, não é só largar o gado ali e pronto, né? Temos experiência também com implantação de culturas alimentícias, isso aqui é bem interessante, na implantação do pomar, utilizar plantas que a gente possa consumir, né? Principalmente hortaliças. Aqui a Pitaia Junks tem o exemplo do feijão, mas a gente poderia estar consorciando com batata doce, com moranga, com melancia, não tem nenhum problema em estar utilizando culturas alimentares nos corredores da pitaia, até porque o sistema radicular dela, quando o pomar é jovem, ele se concentra muito embaixo dos palanques, então não há nenhum problema em arrancar esse material e fazer uma colheita de culturas alimentares e ter um retorno econômico. Uso de vegetação nativa, plantas espontâneas. Pessoal, temos experiência também, aqui no Casa Balneária Gaivota, orientado pelo nosso colega Natan, cobertura de solo com vegetação nativa, ou própria plantas daninhas, que alguns chamam, e a gente não chama nesse sentido, a gente chama de vegetação nativa ou plantas espontâneas mesmo. Então, a gente tem deixado esse pomar formar toda essa biomassa espontânea e também só tem trazido benefícios, né, nos mesmos que eu relatei com o amendoim forrageiro, e, claro, em pomares bem manejados, né? Deixar bem claro que essa competição não ocorre se o pomar tiver uma fertilidade de solo alta, né? E se ele estiver sendo roçado, se ele estiver sendo bem cuidado. Pelo contrário, só vai trazer benefícios, né? Só para mostrar para vocês, aqui a temperatura do solo em um pomar sem cobertura, né? Aqui à esquerda, e aqui à direita a temperatura do solo com um pomar com cobertura, aqui no caso amendoim forrageiro. Essas medições foram feitas no mesmo dia, em horários semelhantes. Então, olhem a temperatura do pomar sem cobertura, ultrapassa 50 graus, 53 graus. E com cobertura chega a 26 graus. Então, vocês imaginem o conforto que está tendo essa planta, né? Isso permite o quê? Permite a livre translocação aí de nutrientes, né? A absorção de água, reduz aí o estresse, principalmente aí na parte aérea que ela está sofrendo também, principalmente aquelas queimaduras de cladóide. A gente tem notado muito em pomares que não tem cobertura, porque não está agredindo as raízes da pitaia essa insolação, né? Ainda mais as raízes da pitaia que são bem superficiais, até para ver aqui em cima, né? E a nossa professora Primavera já falava, né? Acima de 30 a 32 graus a planta já não absorve nutrientes e água. Então, imagine o estresse que ela está sofrendo numa temperatura aí no ambiente do solo acima de 50 graus. E isso tem muita relação com o centro gelatinoso. Quem já produz pitaia há um bom tempo, principalmente quem começou com a variedade a branca comum, já percebeu essa gelatina que ocorre no interior dos frutos e dá em determinados momentos da safra, em determinadas colheitas, né? Isso está muito relacionado a um distúrbio fisiológico, tá? Não é nenhum problema de praga, doença, isso aí é um distúrbio que acontece no metabolismo das pitaias, né? Muita relação com o fator genético, então a genética suscetível é o principal fator, ocorre muito aí na Illocereus undatus, a espécie mais cultivada, né? No caso aqui a branca comum, que é a variedade estéreo, e também tem relação com o fator ambiental e nutricional, né? Ela é muito comum em solos arenosos, nesse caso aqui, ó, com pouca cobertura ou dessecado. A gente tem visto muito isso nos nossos pomares, um pomar, esse centro gelatinoso em pomares onde não há cobertura. E o que acontece, né? A gente vê os cladóides bem amarelados, né? Cladóides murchos. Então, ali para janeiro, fevereiro, onde as temperaturas aqui em Santa Catarina chegam a 35 até 40 graus, com alta umidade relativa, a planta ela interrompe aí a metabolização e absorção de nutrientes, né? Principalmente o cálcio e boro, que estão envolvidos aí na formação dos tecidos, da parede celular,
das membranas aqui do fruto, na formação do tubo polínico, e tem ocasionado esse problema de centro gelatinoso, né? Então, acontece um desequilíbrio muito grande na planta devido à genética suscetível e, claro, os estresse térmico associado ao estresse hídrico que maximiza esse processo. Então, a gente tem resolvido bastante esse problema utilizando cobertura de solo. E, claro, a principal recomendação é buscar uma genética mais resistente, né? As variedades autoférteis têm apresentado uma boa resistência a esse problema de centro gelatinoso. Indo na linha também da diversificação do agroecossistema, a gente tem recomendado, então, a implantação de quebra-ventos. A gente tem um problema bem sério aqui no sul do Brasil, que são as queimaduras de cladódio, que é essa despigmentação branca da clorofila, que forma essas manchas brancas, que é a despigmentação, né? E o quebra-vento tem nos auxiliado um pouco nesse sentido, né? Aqui temos o capim-elefante, aqui também temos quebra-vento até com as espécies nativas, né? Com a reserva legal aqui da propriedade. Ele tem auxiliado bastante na redução dessas queimaduras. As queimaduras também têm muita relação também com a variação de temperatura, com amplitude térmica, choque térmico. Muitas vezes a gente não consegue evitar, mas se a planta está bem, se a planta está bem nutrida, o ambiente está equilibrado, a gente não precisa fazer nenhuma intervenção que essas lesões cicatrizam sozinha, né? E o quebra-vento também sempre no objetivo de diversificar o agroecossistema e promover aí hospedagem, né, para as pragas e inimigos naturais, né? E também reduzir também os efeitos de excesso de ventos que ressecam muito o ambiente do pomar. Então, pessoal, tudo que eu falei é sempre no sentido de promover o equilíbrio e a saúde do agroecossistema do pomar de pitaias, né? Então, nessa figura, eu coloquei aqui no meio, equilíbrio no pomar. Como que a gente consegue, né? Diversificação de plantas, que nem eu falei, né? Quebra-ventos, cercas vivas, uso de biofertilizantes, a gente tem utilizado muito supermagro também nos nossos pomares, plantas de cobertura do solo permanente, adubação orgânica equilibrada, com base em análise de solo, poderia ser também adubação convencional. A gente tem um nicho muito grande de produção orgânica de pitaia aqui em Santa Catarina, mas a produção convencional também, desde que bem trabalhada, vai super bem. O controle biológico, a gente acaba fazendo também com a diversificação do agroecossistema de plantas, mas a gente pode também estar utilizando controles biológicos, preservar os inimigos naturais, como a joaninha, que é uma devoradora aí de pulgão. E é o que eu sempre falo, né? Temos que ter uma extensão rural de qualidade, né? O técnico aqui, o Realdino, dando orientação para o agricultor e o agricultor também nos ensinando, né, como trabalhar com a pitaia. A gente aprendeu muito pitaia junto com o produtor, né? Então, é uma filosofia do SPDH também, um sistema participativo. Então, é o técnico e o agricultor trocando conhecimento, o extensionista, né? Temos a pesquisa por trás também, nos dando base, nos dando apoio para evoluir nesse trabalho. Capacitações contínuas, aqui é nosso grupo de produtores orgânicos, né? A gente sempre compartilhando conhecimento, compartilhando informação, né? Isso é muito importante. E essa, então, é a nossa agricultura familiar catarinense, né? E é o que eu sempre digo, do pequeno ao grande pomar, as técnicas, os manejos são os mesmos, né? A única diferença é a aceitação do agricultor na tecnologia ou nas técnicas que a gente preconiza e, claro, a motivação do extensionista, né, em poder oferecer o melhor possível para o agricultor e ele evoluir na atividade. Agradeço a todos e fico à disposição para questionamentos. Muito obrigado.